Abrão vai ter que confrontar o seu pai para conseguir realizar a missão dada por Deus. Terá vai ser contra até mesmo o Criador para fazer o que ele bem entende. Depois da conversa de Deus com Abrão, o homem fica sabendo qual é a sua primeira missão: sair do teu conforto e ir até Canaã, que foi onde Deus indicou. Mas, para isso, Abrão vai ter que conversar com o seu pai e explicar o que é que está acontecendo, para ele sair daquele vilarejo sem mais e nem menos. Abrão, então, na conversa com seu pai, diz simplesmente que ele precisa ir para Canaã. Terá vai achar que é a ansiedade do seu filho e fala para ele ter um pouco mais de paciência, porque dali a alguns dias eles vão partir daquele vilarejo. Abrão diz que não é ansiedade e que também ele sabe que seu pai nunca mais vai sair daquele vilarejo. Terá pergunta como assim ele sabe. Abrão diz que está na cara e que Terá se encantou com aquele lugar. Terá fica em silêncio por alguns instantes e diz que seu filho quer ir para Canaã antes, porque ele acha que o patriarca não vai cumprir a sua promessa. Abrão nega. Terá fica confuso e diz que não está entendendo por que do seu filho tomar essa decisão. Abrão então revela que ele recebeu um chamado. Ele hesita em dizer toda a situação, porque sabe que seu pai não vai concordar. Abrão pergunta que chamado. Abrão diz que Deus falou com ele. Terá aí e diz que isso só pode ser uma piada. Abrão diz que isso é sério e que Deus realmente falou com ele e que ainda por cima Deus confiou uma missão a ele. Terá diz que seu filho não está pensando em largar tudo apenas para realizar missão para outro. Abrão diz que não é outro, e sim o Criador, que ele não pode recusar. Terá fica tentando argumentar, mas Abrão é firme e diz que ele e sua esposa vão partir logo mais, ainda nessa lua, e que fica a critério de Terá se ele quer ir ou não. Terá, é claro, não vai gostar nada dessa ideia e vai desdenhar da missão que seu filho recebeu. Mas mal sabia ele que todo mundo da sua caravana ia resolver acompanhar Terá nessa missão. E ainda, Abrão vai conseguir formar um verdadeiro exército de Deus para acompanhá-lo nessa missão do Senhor. Adália vai ser surpreendida por Massá, o homem que ela atacou. Esse homem tem sede de vingança. Além disso, Agar vai ter mais uma chance diante da rainha Hades, e dessa vez vai cometer um crime bárbaro para não ser atirada aos crocodilos. Lotã e Simei ainda vão organizar o casamento de seus filhos, mesmo depois de toda aquela confusão. Vale lembrar que a única história que está citada na Bíblia é de que Abraão realmente sai de Harã para ir até Canaã, e ele tem uma grande comitiva com ele. O resto das histórias a Record resolveu produzi-las por conta própria. Mas antes de continuar contando o que vai acontecer na novela,
Se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Gênesis da Record e você fica por dentro de todas as novidades da novela. Agora, aproveita e me conta, se você recebesse um chamado de Deus, você aceitaria ou teria dúvidas? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Massá, o responsável por ter incendiado a casa de Terá, vai confrontar Adália pelo ferimento que ela causou nele. A mulher vai estar sozinha, fazendo alguns serviços, quando Massá vai chegar de repente e dizer que ele finalmente a achou. Adália vai reconhecer de cara o bandido, mas Massá logo avisa que é para ela não gritar. Adália pergunta o que ele quer dela e, desesperada, pede para ele não fazer nada com ela. Massá, bem calmo, pede para ela também ficar calma e diz que ele não vai fazer nada. Adália diz que ela não acredita. Massá, parecendo estar apaixonado, diz que ela não faz ideia do tanto que ele demorou para encontrá-la. Ele ainda mostra a cicatriz em seu rosto e diz que isso foi obra de Adália. A moça, com muito medo, pede desculpas e diz que ela só fez isso para conseguir se proteger. Massá diz que ele sabe, mas que dessa vez Adália não vai escapar dele. Mas nesse mesmo momento, Maresca aparece e flagra os dois juntos. Ela percebe um ar meio estranho e pergunta para Adália quem é este homem. Massá mesmo se apresenta como um amigo que veio de muito longe para encontrar com Adália. Maresca ainda fica desconfiada disso tudo, mas ela acaba deixando passar. Em outros lugares do vilarejo, Abrão vai se reunir com Ló, Simei e Eliezer. Ele volta a dizer que está partindo de Harã para ir rumo a Canaã, para retornar o percurso que eles acabaram desviando. Ele então diz que gostaria muito que os três o acompanhassem nessa empreitada. Eliezer de cara aceita e diz que ele com certeza vai acompanhar o seu pai adotivo. Ló, que é um grande parceiro de seu tio, diz que ele também vai e que assim ele acompanha Abrão e ainda por cima para de brigar com Ayla, que detesta aquele vilarejo. Abrão diz que isso é ótimo e pergunta qual é a resposta de Simei. Simei vai ficar bem dividido e diz que não sabe o que pensar. Ele revela que tem filhos que estão se ajeitando em Harã e que também ele está bem consolidado por lá. Abrão diz que Simei não precisa dar a resposta agora e que caso essa resposta seja não, também não tem problema algum. Simei, na verdade, está na dúvida porque ele está negociando com Lotã o casamento de seus filhos com as filhas de Lotã. Lotã vai gostar bastante dessa negociação e Simei também. Lotã vai dizer que os rapazes e as moças também parecem felizes e que eles estão se dando bem. Simei também vai concordar com ele e diz que parece que os 3 casamentos vão acontecer de fato. Mas Abrão vai ser surpreendido de uma forma positiva. Tauro
vai ficar sabendo da caravana de Abrão que partirá rumo a Canaã e vai correndo falar com ele para perguntar se ele pode ir junto. Abrão vai ficar muito feliz com a surpresa e vai dizer que vai ser um prazer tê-lo na caravana. Já no Egito, Agar vai ter a sua chance de sair da prisão. Aat vai ser mais uma vez responsável por deixar a moça à beira de perder a sua vida novamente. Aat diz que ela será muito bondosa e vai dar mais uma chance para Agar fazer um serviço que preste. Agar diz que ela não vai desperdiçar essa chance e pergunta o que ela vai ter que fazer. Aat diz que ela vai ter que realizar um crime para ela e mostrar a sua verdadeira lealdade. Agar vai ficar completamente pálida e sem falar uma palavra. Aat pergunta se ela aceita essa missão, porque é o único jeito dela se redimir. Agar diz que ela topa esse desafio. Dessa vez, Agar vai realizar a missão que Aat passou com maestria. Ela concluiu a missão e deixa Aat verdadeiramente de boca aberta com a tamanha competência que a moça teve. Agar vai ser muito bem recompensada e vai ser solta, além de virar uma espécie de braço direito da rainha Aat. Já a partir da Bíblia, sabemos que a velhice de Abrão e de Sarai não impediu que o filho Isaque viesse ao mundo. Mas tempos depois desse nascimento milagroso, Sara, no caso Sarai, pediu para Abraão que expulsasse Agar e Ismael de seus domínios, para que Ismael não fosse herdeiro juntamente com Isaque. Abrão ficou muito aborrecido com a separação, mas ele recebeu outro recado de Deus, que embora as promessas, todas reservadas para Isaque, fossem de fato acontecer com Isaque, seu primogênito Ismael também seria abençoado. Dessa forma, Agar e Ismael não precisariam ser expulsos. Segundo o Antigo Testamento, Javé leva ainda Abraão a uma grande prova. Ele manda que leva o seu filho Isaque a uma montanha na terra de Moriá e o ofereça em sacrifício em demonstração de sua fidelidade. Quando Abraão estava prestes a tirar a vida de seu filho, o anjo Javé disse: "Não estenda a mão contra o seu menino. Não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus." Abrão pegou um cordeiro e ofereceu em forma de uma oferenda para Deus. Mas a perda da vida de Abraão é comentada no capítulo 25 de Gênesis, no qual ele teria vivido 175 anos e foi sepultado na cova de Macpela por Isaque e Ismael. Tudo que ele tinha, ele deixou de herança para Isaque, guardando apenas alguns presentes para os filhos de Agar e de Quetura. Os registros bíblicos referem que todas as propriedades de Abrão foram para o seu filho Isaque, o filho de Sara, a qual tinha status de esposa. Agar não foi esposa de Abrão, mas sim uma concubina.
Quetura, sim, foi uma esposa de Abrão, mas só após Sara ter perdido a sua vida. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua cidade e o seu estado, de onde você está assistindo a novela. Até mais!